Imagina aquela clássica discussão de domingo. A gente tá lá e aí alguém dá um suspiro, sabe? Ligeiramente mais longo que o normal. Nossa, conheço bem. Pois é. Aí um olhar desvia para o lado errado e, de repente, a sala inteira vira um campo de guerra. Os pratos estão na mesa, mas o clima é de trincheira mesmo. O que quase ninguém percebe é que essa briga, na real, começou muitos milissegundos antes de qualquer palavra ser dita. Exatamente. E isso acontece porque os nossos corpos e os nossos cérebros estão, ininterruptamente operando um radar silencioso, sabe? Nós ficamos escaneando o ambiente, as expressões faciais e o tom de voz das pessoas o tempo todo. É um estado de alerta constante, né? Sim, buscando responder a uma única pergunta biológica que é super urgente. Nós estamos seguros ou estamos sob ameaça? E essa é a premissa de um material fascinante que a gente tem em mãos para a nossa imersão de hoje. Nós vamos mergulhar em trechos do documento Arquitetura da Percepção, o mapa da segurança e ameaça, que é um texto super focado na comunicação não violenta. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. A nossa missão aqui é meio que abrir o capô dessa máquina humana e entender essa leitura invisível que dita absolutamente tudo nas nossas conversas e nos nossos relacionamentos. E logo nas primeiras páginas, a gente já dá de cara com uma metáfora muito poderosa, a figura do nosso dragão interno. Ah, essa metáfora é fantástica. O dragão é uma representação brilhante para aquele nosso instinto visceral de defesa, né? Aquelas tensões musculares, aquele calor que sobe pelo pescoço quando a gente fica nervoso. É o sangue fervendo mesmo. Exato. E o instinto natural de quase todo mundo quando sente isso é tentar colocar uma coleira apertada nesse dragão, controlar ele a todo custo e esconder a fumaça. O que, faz total sentido, já que a gente cresce ouvindo coisas como engula o choro, ou então, seja racional, mantenha a postura. Mas a abordagem do texto não é sobre domar a fera na força bruta. De jeito nenhum, porque tentar suprimir esse dragão empurrando ele para baixo só gera um nível de tensão interna que é insustentável. A biologia simplesmente não permite esse controle rígido sem um custo altíssimo. Que geralmente resulta naquelas exaustões físicas e mentais que a gente vê tanto por aí, né? Com certeza. A chave não é a força, mas sim o refinamento da percepção. Trata-se de reconhecer quando esse dragão começa a se mover no estômago, dar um nome para essa sensação, mas não deixar que o calor das chamas dele distorça a visão do que realmente está acontecendo no ambiente. É conseguir olhar para a situação de forma nítida mesmo quando os batimentos cardíacos disparam. E cara, isso muda de regras do jogo numa reunião de trabalho tensa, por exemplo. Entender o próprio mapa de segurança e ameaça é o caminho definitivo para quem quer sair daquele piloto automático destrutivo. Sem dúvida. Mas para a gente não ser dominado, o primeiro passo lógico é mapear o que, afinal de contas, acorda a fera. E na nossa vida moderna, essa ameaça quase nunca é um predador físico. Pois é. Se a gente olhar para a evolução do nosso sistema nervoso, a amígdala cerebral, que é o nosso grande centro de alarme... O botão de pânico, digamos assim. Isso. Ela não evoluiu a tempo de diferenciar perfeitamente um leão solto na savana de um olhar de desaprovação do chefe numa segunda-feira de manhã. Nossa, que loucura pensar nisso. É muito louco mesmo. Para o nosso organismo, a ameaça é definida não pelo perigo físico objetivo, mas por como o corpo interpreta o risco de perda social ou emocional. O que nos leva à primeira grande categoria de gatilhos que o texto aponta: a nossa memória e história. O cérebro parece atuar como um acumulador implacável de microtraumas ao longo dos anos. E são acúmulos totalmente silenciosos. Estamos falando de pequenas invalidações diárias na escola, aquelas ironias que a gente ouve na infância, ou mesmo as regras não ditas da dinâmica familiar, sabe? Tipo aquele clássico, aqui em casa não se fala sobre tristeza. Exatamente isso. Isso sedimenta vergonhas muito profundas. Então, quando um adulto entra numa sala hoje e capta um tom de voz levemente parecido com o daquela figura crítica do passado, o sistema dispara na hora. Caramba! Então a pessoa do presente não fez nada agressivo, mas a memória antiga organizou a percepção da ameaça. Perfeito. É uma resposta quase antecipatória. E isso explica o peso colossal que a leitura não verbal e o ambiente carregam nessa equação.
Lendo o texto, fica claro que um silêncio nesse contexto raramente é só a falta de som, né? Pelo contrário, os silêncios comunicam volumes enormes de informação. Eles podem ser lidos como punitivos ou até ambíguos. O radar neurológico capta o perigo num olhar que desvia rápido demais, gerando desconfiança, ou num olhar que se fixa demais. Que aí já é lido como um desafio territorial, uma afronta. Isso mesmo. E até o ambiente físico diminui a nossa capacidade de tolerância. Excesso de barulho, uma sala pequena sem rotas de saída, falta de privacidade. Tudo isso consome processamento cognitivo. E aí a gente chega na biologia mais básica possível, que é o nosso estado fisiológico. Que é um fator que as pessoas ignoram frequentemente. Se o organismo está lidando com fadiga crônica, se tem fome no meio da história, ou se a pessoa está com alguma dor crônica, o limiar de tolerância ao estresse despenca drasticamente. O corpo em déficit de energia já se sente sob ataque pela própria fisiologia. Exato. Uma pergunta super neutra de um colega vira uma ofensa enorme porque o sistema nervoso está operando no limite da sobrevivência básica. E quando a gente soma isso, o ingrediente inflamável da linguagem, aí a explosão é inevitável. O texto fala muito daquelas expressões totalitárias, tipo, você sempre atrasa ou você nunca me escuta. Nossa, essas palavras são um veneno. Elas funcionam como diagnósticos inquestionáveis que a gente impõe sobre o outro. Sem contar as dinâmicas de poder e posição, né? Estar numa posição de subordinação hierárquica na empresa ou pertencer a um grupo historicamente marginalizado por raça ou gênero. Isso mantém o radar de ameaças em constante vigilância. Sim, e a ciência apoia isso, mostrando que a rejeição social, a exclusão ou a invalidação sistêmica ativam as mesmíssimas redes neurais que processam a dor física. Espera aí, sério? A mesma rede da dor física? A mesma. O cérebro humano não faz uma grande distinção entre a dor de uma perna quebrada e a dor de um isolamento social agudo. Uau! Pensando em toda essa arquitetura, me vem uma analogia na cabeça. É como se nosso sistema nervoso fosse o detector de fumaça de um prédio muito antigo. Ele é incrivelmente sensível, projetado para salvar a vida de todo mundo no caso de um incêndio letal. Uma boa imagem. Mas aí, com a complexidade da vida moderna, ele dispara o alarme geral, tranca as portas de emergência, liga os irrigadores de água, mas não por causa de um incêndio real. Ele dispara por causa de uma torrada que queimou um pouco mais na cozinha, que seria, sei lá, o olhar demorado do chefe. Exato. Ou pior ainda, né? Ele dispara por causa de uma poeira acumulada no sensor. Perfeito. Que seria uma velha memória de infância sendo raspada por um tom de voz inocente de um amigo. É uma imagem muito precisa. O som do alarme é ensurdecedor e real, independentemente de a causa ser um incêndio de verdade ou apenas poeira no sensor. E isso me traz uma questão central. Se grande parte dessas ameaças nasce dessa poeira, dessas inseguranças internas, exaustão, medo crônico de não pertencer, como é possível a gente ter uma conversa minimamente produtiva para resolver um problema se o corpo de um dos envolvidos já decidiu biologicamente que está sob um ataque letal antes mesmo da primeira sílaba da conversa? Essa é a pergunta de $1 milhão, e é justamente nesse gargalo que as interações costumam desmoronar. Porque no milésimo segundo seguinte após esse alarme soar, o organismo não fica filosofando se é torrada ou incêndio. Ele não tem tempo para isso, né? Ele não tem. Ele age para garantir a sobrevivência, o que frequentemente acaba sabotando a comunicação. Nós conhecemos muito bem as respostas primárias animais de lutar ou fugir. Sim, o clássico fight or flight. Na linguagem humana, a luta meio que se veste de agressividade, ataques pessoais, ironia cortante. E a fuga é a evitação literal, mudar de assunto do nada ou até sair da sala batendo a porta. Isso mesmo. Mas nas interações sociais, os seres humanos desenvolveram escudos muito mais sutis e sofisticados do que só bater e correr. Que seriam as defesas invisíveis que o material cita. A intelectualização é um exemplo clássico disso, não é? Com certeza. A intelectualização é um mecanismo engenhoso de proteção. A pessoa foge das sensações do corpo e vai refugiar-se lá na cabeça, no mundo das ideias. Como assim, na prática? Tipo, quando uma emoção crua, seja uma tristeza profunda ou uma vergonha esmagadora,
é muito dolorosa para ser sentida no peito, o cérebro transforma aquilo num debate acadêmico distante. Começa-se a teorizar sobre o conceito do problema em vez de sentir o impacto real dele. Ah, entendi. E de mãos dadas com ela vem a racionalização, que é extremamente comum no mundo corporativo, como quando alguém esquece de enviar um relatório crucial que atrasa o projeto inteiro da equipe. É um ótimo exemplo. Em vez de sentir a dor da falha e simplesmente dizer, olha, eu errei, assuma a responsabilidade, a pessoa gasta 20 minutos construindo um argumento técnico complexo, tudo para explicar como o software de gestão da empresa é falho e naturalmente induziu ela ao erro. Exatamente isso. A racionalização cria uma lógica perfeitamente estruturada para justificar um erro, blindando o ego contra a dor aguda da inadequação. O cérebro, na verdade, fabrica um escudo argumentativo. Que doideira. Pois é, e ao lado dessas táticas, a gente tem também o humor defensivo. O ato de rir compulsivamente ou ficar fazendo piadinhas irônicas quando o assunto se torna profundo ou doloroso. É tipo uma anestesia social contra o constrangimento. E eu imagino que quando essas táticas mais ativas não dão conta da pressão, o sistema deve ter algum plano de colapso total. Tem sim. São as respostas de submissão e de congelamento. A submissão ocorre quando a pessoa anula completamente as próprias necessidades. Ela passa a concordar em tudo com o suposto agressor, apenas para cessar o ataque percebido e restaurar uma falsa harmonia no ambiente. Ela engole tudo para não brigar. Isso. Já o congelamento é a pura dissociação. A pessoa está lá, fisicamente presente na sala, mas os olhos esvaziam, a mente fica em branco, as palavras simplesmente desaparecem. O sistema desligou de vez para não sofrer. Sabe, eu fico pensando aqui, olhar para a intelectualização ou para o uso constante do humor, através dessa lente do mapa da ameaça, isso inverte completamente a nossa percepção cultural. Como assim? É que a gente vive numa sociedade que valoriza muito quem mantém a frieza. Nós tendemos a achar que aquela pessoa que permanece gélida e extremamente racional no meio de uma discussão acalorada... Aquela que não levanta a voz por nada. Exato. Aquela que desfia argumentos lógicos num tom super monótono enquanto o parceiro está lá chorando, perdendo a voz, a gente acha que essa pessoa racional é a que detém o controle emocional da situação. Ah, sim. É o que todo mundo pensa. Mas o que estamos vendo com essa imersão de hoje é que essa pessoa racional e fria pode estar tão completamente refém do próprio dragão quanto a pessoa que está gritando e chorando. Essa leitura que você fez é fundamental. A frieza extrema e esse distanciamento racional não são, na maioria dos conflitos, a ausência da emoção. Eles são, na verdade, uma barricada pesada construída às pressas contra uma emoção que ameaça destruir as fundações da pessoa. Caramba! A intelectualização é a armadura de quem está apavorado por dentro. Então, no fim das contas, o detector de fumaça disparou para os dois. Um gritou e o outro ergueu um muro de gelo. Então, se gritos, piadas fora de hora, justificativas lógicas e frieza são todos sintomas de que o alarme soou, a grande pergunta passa a ser como a gente desarma isso. Bom, com certeza não é gritando de volta. Pois é, porque apenas gritando dizendo «Ei, fique calmo, não tem nenhum incêndio», acho que nunca funcionou na história da convivência humana. Nunca. Dizer para alguém ficar calmo geralmente só adiciona mais fumaça no ambiente. E o motivo para isso é que, neurologicamente, a segurança não é apenas a ausência de um ataque visível. Remover a ameaça não basta. A verdadeira segurança é a presença ativa de condições de sustentação e suporte. E como o cérebro entende isso? O cérebro precisa de evidências claras e positivas para decidir abaixar as defesas. E existe toda uma arquitetura prática para construir isso, baseada em pilares. Tá, mas como o indivíduo constrói isso internamente? Antes mesmo de abrir a boca para falar com o outro. Começa pela segurança interna e corporal. Isso envolve a regulação física direta mesmo, como alterar o padrão de respiração, porque expirações longas mandam um sinal mecânico de calma direto para o nervo vago. Respiração é a base de tudo. Sempre. E envolve também a capacidade cognitiva
de nomear mentalmente as próprias emoções em tempo real. Tipo, pensar, estou sentindo meu rosto esquentar de raiva agora. E talvez o mais difícil de todos, a autocompaixão livre de julgamento. Que seria não se punir por estar sentindo aquilo. Exato. É permitir-se sentir a frustração sem se criticar duramente por estar frustrado. E uma vez que a gente estabelece essa fundação, aí entra o pilar relacional e da comunicação, que é como sinalizamos segurança para a pessoa que está na nossa frente. Pelo que eu vi no material, é aqui que o uso da linguagem descritiva brilha demais. A linguagem descritiva é uma ferramenta formidável. Trata-se de narrar o evento conflitante como se você fosse a lente de uma câmera de vídeo, sabe? Focando apenas em fatos irrefutáveis. Sem os rótulos. Isso. Em vez de dizer, quando você foi irresponsável hoje, a gente usa quando você entregou o documento 30 minutos após o prazo combinado. Isso simplesmente arranca a carga moral do ataque. E isso se soma a um tom de voz estável e a um ritmo de fala que deixa espaço para o cérebro do outro assimilar a informação. E, explorando esse pilar relacional, o texto traz um conceito específico que transforma as dinâmicas de poder de forma radical, a distinção clara entre validação e concordância. Cara, para mim esse é o ponto mais iluminador de tudo isso. É o verdadeiro divisor de águas da empatia aplicada. Porque por padrão, quando a gente escuta alguém desabafando de forma super acalorada sobre uma atitude nossa, o nosso cérebro se arma como um tribunal. Automaticamente. A pessoa fala e a gente processa os dados julgando, né? Tipo, os fatos dessa narrativa tão precisos, eu concordo com isso. E se a gente julga que os fatos estão distorcidos, a nossa reação instintiva é invalidar a emoção da pessoa na hora. Não foi nada disso, você está inventando coisas da sua cabeça. Que só piora a situação. Exato. Mas descobrir que não precisamos concordar com a narrativa para validar a emoção sentida é libertador. Muda completamente o jogo, pois separa o fato interpretativo da realidade fisiológica da dor do outro. Isso. Torna-se possível ancorar a pessoa, fazer ela se sentir profunda e genuinamente ouvida bem no meio de uma discordância abismal. A gente pode olhar nos olhos e dizer, olha, eu consigo ver o quanto essa situação te deixou magoado. E faz total sentido você se sentir traído se percebeu a situação dessa forma. É muito forte falar isso. É muito. Note que em nenhum momento eu precisei admitir culpa, ou abrir mão da minha perspectiva, ou assinar um atestado de que a pessoa estava certa nos fatos. A validação apenas reconhece a humanidade da emoção. E quando a gente faz isso, os escudos quase sempre caem. E com os escudos abaixados, a gente pavimenta o caminho para o terceiro pilar, que é a segurança de identidade e contexto. No fundo, a necessidade mais primitiva do ser humano dentro de um grupo é sentir que pertence e é aceito com as suas falhas. O medo do exílio, né? Exatamente. É a segurança de estar num ambiente onde o erro não resulta em exclusão imediata ou humilhação pública. Quando a gente valida sem exigir perfeição lógica, sinalizamos para o outro que ele pode existir ali sem precisar encenar uma performance exaustiva de adequação. Bom, então, compreendendo toda essa teoria de como o alarme é disparado e o que constrói a segurança estrutural, a gente chega no terreno prático e caótico da vida real. A hora da verdade. Como a gente mantém essa arquitetura de pé no meio de um conflito em tempo real? Tipo, como buscamos ativamente essa segurança quando percebemos que a conversa saiu totalmente dos trilhos? Felizmente, o texto mostra que temos acesso a um arsenal de estratégias de proteção muito tangíveis. A primeira intervenção é surpreendentemente simples. Reivindicar tempo. Pausar a interação. Pedir um tempo fora. Isso. O ciclo de ameaça se alimenta da urgência. Pedir um intervalo de 15 minutos quebra a inércia desse ataque biológico. E fisicamente, fala-se muito sobre o conceito de ancoragem corporal. Mas eu fiquei curioso, por que exatamente sentir os pés no chão ou segurar um copo de água fria tem algum efeito prático sobre uma discussão verbal que está acontecendo? É um mecanismo puramente neurológico. Quando a amígdala dispara, naquele módulo de ameaça que a gente falou, o nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo raciocínio lógico e planejamento, sofre um apagão temporário. A lógica vai para o espaço. Vai.
Toda a energia do corpo vai para o instinto de sobrevivência. A ancoragem corporal, como focar no peso do corpo na cadeira ou sentir a textura de alguma coisa, obriga o cérebro a processar estímulos sensoriais concretos do tempo presente. E isso puxa o sistema de volta do loop de catástrofe futura para o aqui e agora, reiniciando as capacidades lógicas. Ah, entendi. Acompanhado também do manejo do ambiente externo, né? Tipo, reduzir estímulos sensoriais de forma consciente. Com certeza, se a discussão começa num ambiente caótico e barulhento, mudar para um local silencioso poupa processamento mental. E na esfera verbal, uma técnica que me chamou muita atenção é a de checar interpretações. Ah, esse é o antídoto contra a paranoia. É o simples ato de pausar tudo e perguntar: olha, o que eu entendi quando você disse aquilo foi que meu trabalho era irrelevante. Foi realmente isso que você quis comunicar? Isso evita que a gente escalhe um conflito baseado numa alucinação nossa, né? Evita muito. Isso nos conduz diretamente à definição de maestria na observação, que o texto coloca como o ápice desse mapa comportamental. Porque a maestria não significa viver num mosteiro zen, livre de qualquer irritação. De jeito nenhum. A maestria exige atuar justamente enquanto o alarme está soando alto. E isso envolve 4 etapas bem práticas. A primeira é a percepção lúcida da ameaça interna. É você notar o estômago embrulhar e admitir para si mesmo que o seu sistema de defesa foi ativado. E a segunda etapa, que me parece de longe a mais contraintuitiva, é não fundir essa sensação visceral com os fatos externos. Precisamente. O fato biológico de você se sentir profundamente atacado não é uma prova irrefutável de que houve uma agressão intencional contra você. A dor é real, mas a intenção que a gente atribui ao outro pode ser pura ficção do nosso cérebro. O que abre as portas para o terceiro passo, suspender o julgamento sem suprimir a experiência emocional. Isso mesmo. Espera aí, a gente precisa destrinchar como isso é possível. Como um organismo sofre a dor de um comentário super afiado, acolhe essa dor e simultaneamente segura o ímpeto natural de rotular a outra pessoa de monstro egocêntrico. É um desafio, né? Mas acontece através da criação de um espaço consciente entre o estímulo que a gente recebe e a formulação da narrativa. O cérebro quer criar uma história vilanesca imediatamente para explicar aquela onda de cortisol no nosso sangue. Ele precisa de um culpado. Isso. Suspender o julgamento é respirar dentro desse desconforto químico todo e dizer mentalmente: olha, isso doeu de verdade. Eu tô muito irritado, mas eu escolho não preencher as lacunas com uma história sobre as intenções ruins do outro agora. Trazendo de volta a nossa analogia lá do prédio, é como escutar o detector de fumaça disparar no meio da noite, acordar com o coração na boca, mas antes de pegar o machado e quebrar todas as janelas, você caminha até a cozinha para confirmar se alguém só deixou uma torrada na chapa. É exatamente esse o movimento. Não tem melhor definição. E aí alcançamos o quarto e último passo, que é conseguir nomear o que é observável. Após chegar à cozinha, a pessoa consegue verbalizar o que disparou o alerta, focando em eventos concretos, sem aquela contaminação da narrativa de vítima e algoz. O que nos reconecta perfeitamente com o dragão lá do início da nossa jornada. A genialidade desse modelo não é propor um plano irrealista para matar o dragão com uma espada e garantir uma paz celestial permanente. Até porque, querendo ou não, ele é uma função evolutiva indispensável nossa. Não dá para viver sem ele. Pois é, a verdadeira maestria é a capacidade de abrir a porta do carro e convidar o dragão para sentar no banco do passageiro. E ele continua viajando com a gente. Ele faz parte do trajeto. O sistema reconhece ele sentado ali do lado. Ele inevitavelmente vai rosnar nos dias de cansaço, vai soltar uma fumacinha pelas narinas quando nos sentimos rejeitados ou inseguros. Mas o limite imposto é muito claro. Ele não pode encostar a pata no volante da interação. De jeito nenhum. E ele definitivamente não tem a permissão para ser o narrador oficial das coisas que a gente diz aos outros. Nós mantemos a mão firme na direção. Essa síntese traduz o coração do modelo. A clareza e a qualidade da comunicação que nós entregamos ao mundo externo são um reflexo exato e inegociável da nitidez com que observamos os nossos próprios mecanismos de pânico internos. Trabalho constante de autoinvestigação.
E costurando todas as peças do que a gente explorou hoje, desde aquele acúmulo invisível de microtraumas e regras familiares até a sensibilidade descalibrada desse detector de fumaça, fica evidente uma provocação inevitável para todo mundo continuar pensando depois que essa nossa imersão acabar. Sim, se a gente considera que o nosso radar de perigos e ameaças é tão visceralmente programado pelas nossas memórias passadas, por todos aqueles silêncios que engolimos e pelas vergonhas antigas não resolvidas, O que sobra, né? fica um questionamento profundo. Até que ponto as nossas brigas no presente são genuinamente sobre o presente? Quantas das discussões acaloradas que a gente trava hoje com nossos colegas de escritório, amigos ou parceiros românticos não são, na verdade, os chamados conflitos fantasmas? O conflito fantasma, como isso se aplica no calor do momento? Significa parar e questionar, bem no meio do embate, o quanto nós estamos realmente discutindo com a pessoa de carne e osso que está à nossa frente agora. E o quanto estamos, através de um sistema nervoso completamente desregulado, apenas respondendo aos ecos de figuras do passado. Pais críticos, antigos chefes cruéis. Isso, que foram os reais responsáveis por instalar esses botões de pânico em nós muitas décadas atrás. É um convite para que, ao longo das próximas interações no dia a dia, a gente passe a observar o nosso painel de controle com um pouco mais de curiosidade e nos perguntemos com muita honestidade: nós estamos lutando contra um fogo que está queimando agora ou estamos apenas tossindo por causa da fumaça de um incêndio que já se apagou há muito tempo? Incrível. O que nos leva a concluir que toda aquela máquina de raio-x diagnóstica, turva, misteriosa e sem conserto aparente lá do início da nossa conversa, na verdade, só exigia que a gente aprendesse a decodificar um novo tipo de mapa de navegação interna. Uma bússola menos focada em estar certo e muito mais focada em construir espaços seguros. Fica aí o desafio de observação para todos nós. Até a próxima imersão. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível. É quase como entrar numa galeria de arte moderna. Só que a exposição em cartaz é a nossa própria mente. Vamos desvendar a arquitetura da percepção e entender o mapa da segurança e da ameaça. A ideia hoje é sair daqui com um roteiro de treino diário super prático para identificar ameaças e, claro, buscar aquela segurança ativa que todo mundo precisa. Vai ser fascinante entender os bastidores de como o nosso organismo processa o perigo e a calma. Vamos lá? Para começar com a energia lá em cima, tem uma frase do material original que é um verdadeiro soco no estômago. Não dá para controlar completamente o dragão. E bom, o que isso significa na prática? O nosso objetivo principal aqui não é criar regras super rígidas para tentar aprisionar aquele dragão interno da ansiedade, sabe? Tentar fazer isso geralmente só traz mais tensão para o corpo. Na verdade, a sacada é refinar a percepção. É aprender a reconhecer, dar nome para a coisa toda e atravessar essas emoções intensas sem deixar que elas distorçam a forma como a gente lê a realidade. E para guiar a gente por essa jornada, o nosso mapa de hoje passa por 6 pontos. 1. O dragão da percepção. 2. Mapeando as ameaças. 3. Nossos mecanismos de defesa. 4. Construindo a segurança ativa. 5. O treino diário. E 6. A maestria da observação. Então, bora para o primeiro ponto, o dragão da percepção e como reconhecer esse terreno. Olha só, a paisagem da nossa mente é um terreno super complexo. Ela exige uma observação cuidadosa e, o mais importante, totalmente livre de julgamentos precipitados. E aí a gente entra numa distinção que muda o jogo. De um lado a gente tem a ameaça objetiva, que é aquele perigo real, físico, bem ali no ambiente. Do outro, a interpretação do corpo. Ameaça é tudo aquilo que o nosso organismo entende como risco. E caramba, muitas vezes um gatilho é registrado pelo nosso sistema nervoso central muito antes da lógica ou da linguagem conseguirem entrar em cena. O corpo simplesmente reage na hora. Ele liga os alarmes antes mesmo de qualquer pensamento racional aparecer. E se a máquina humana é tão rápida assim, a gente precisa entender o que de fato dispara esses alarmes internos. O que nos leva ao ponto 2, mapeando as ameaças e descobrindo onde o perigo se esconde. A forma como as ameaças estão divididas no nosso radar é genial. Fica claro que elas não vêm de um lugar só, é tipo um grande quebra-cabeça. 20% vem da nossa memória e história, incluindo aqueles pequenos traumas do passado. Mais 20% vem da leitura não verbal. Outros 20% da linguagem e símbolos. 20% do nosso corpo e fisiologia, tipo estresse acumulado ou até fome, sério. E os últimos 20% do ambiente. Percebe como a percepção de risco tem várias caras?
Um ambiente super barulhento ou uma memória implícita ruim podem ter exatamente o mesmo peso de uma ameaça verbal direta para o nosso sistema nervoso. E para trazer isso para o mundo real, vamos dar uma olhada nos gatilhos super comuns que as fontes destacam. Um simples tom de voz mais irônico, o uso daquelas palavras extremas tipo sempre e nunca, olhares julgadores, ou aquele silêncio punitivo. Nossa, quem nunca sentiu o estômago revirar com um silêncio constrangedor e prolongado, né? Tudo isso age como microameaças que ativam na hora uma resposta defensiva. Até um ambiente meio imprevisível já joga nossa fisiologia num estado de alerta máximo. E quando o organismo se sente ameaçado por essas coisinhas invisíveis, ele faz o quê? Ele tenta se proteger na mesma hora. Entramos então na parte 3, nossos mecanismos de defesa, as nossas armaduras automáticas. O mais interessante agora é ver como essas defesas internas aparecem nos comportamentos que a gente observa no dia a dia. É biologia pura reagindo àquele mapa de ameaças que acabamos de ver. O mecanismo de ataque, por exemplo, surge como agressividade, crítica ou ironia. A fuga aparece naquela vontade incontrolável de mudar de assunto e evitar o problema. O congelamento vira um silêncio pesado ou aquela confusão mental de dar branco. Tem também a intelectualização, que é literalmente fugir da emoção mergulhando 100% na lógica. E a submissão, que é ceder e se anular só para agradar e evitar o conflito. São armaduras automáticas tentando proteger o sistema a qualquer custo. Mas fala sério, ninguém aguenta viver de armadura pesada o dia inteiro. A gente precisa sair desse caos e achar um lugar mais harmonioso. E aí que entra o ponto 4. Construindo a segurança ativa. É muito, mas muito além de só não sentir medo. A grande virada de chave aqui é redefinir o que a gente entende pela palavra segurança. Esquece essa ideia de que é só a ausência de ameaça. É a presença ativa de condições de sustentação internas e relacionais. Um organismo só relaxa de verdade e enxerga o mundo com clareza quando tem essa sustentação em volta. Não basta simplesmente tirar o perigo da sala. Tem que construir ativamente um estado fisiológico e um ambiente relacional que sejam seguros e habitáveis. E na vida real, como é que essa sustentação se parece? Do lado de dentro, é a nossa capacidade de dar nome às emoções e manter uma respiração mais estável. Nas relações, é ter e oferecer uma escuta genuína, sem ficar interrompendo, e usar uma linguagem totalmente livre de julgamentos. E no ambiente em geral, é garantir um espaço onde o erro é permitido e aceito. A combinação fantástica de todos esses elementos é o que constrói a verdadeira segurança ativa. Com toda essa teoria sensacional em mãos, surge uma pergunta essencial. Dá para dizer que é a pergunta de $1 milhão. Como transformar esse mapa gigante da percepção numa prática tangível para aplicar no dia a dia? Aí chegamos ao ponto 5, o treino diário. Esse é o roteiro prático que a gente tanto buscava. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Esse é o treino diário perfeito para identificar ameaças e buscar aquela segurança ativa. Passo 1. Pausar e ancorar no corpo. Usar a respiração e o movimento para aterrar o sistema e sair do piloto automático. Passo 2. Nomear internamente o que está acontecendo. Reconhecer a emoção sem tentar fingir que ela não existe. Passo 3. Checar as interpretações e suspender os julgamentos. É lembrar de separar o que é um fato real do que é paranoia da cabeça. E, finalmente, o passo 4. Estabelecer limites claros e seguros para proteger esse novo espaço. Esse roteiro é literalmente um manual de sobrevivência para navegar o próprio sistema nervoso. E é ele que pavimenta o caminho para a última etapa da nossa jornada. Vamos ao ponto 6, a maestria da observação, ou como conviver de boa com o dragão. Essa é de longe a sacada mais profunda e transformadora extraída do material de hoje. A verdadeira observação e comunicação não violenta não nascem da ilusão de que a ameaça sumiu. O dragão não some. O pulo do gato é que ele passa a ser reconhecido como parte do sistema, e não como narrador principal da história. Ou seja, a grande maestria não é tentar matar o medo ou a reatividade. É perceber o sinal de alarme, aceitar que ele está ali, mas não deixar que ele assuma a direção do carro e distorça a realidade das interações. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo para ficar martelando na cabeça. Quando o dragão, que é essa nossa resposta biológica super rápida de defesa, deixa de ditar a narrativa, quem assume a autoria da percepção? Quem realmente passa a guiar a forma de ver o mundo e as relações ao redor? Fica aí o convite para cada pessoa a observar seu próprio narrador interno daqui para frente, usando as ferramentas incríveis desse mapa da segurança. Muito obrigado por acompanhar mais essa exploração e a gente se vê na próxima.